Aproveitar então aqui o final do dia para falar de um tema que eu postei esses dias no meu Instagram e o pessoal gostou bastante, chamou bastante atenção, que eu falei para criar o hábito de ao menos uma vez por semana tirar uma hora para pensar. Então, por que eu falei isso? O que significa e quais são as dicas e recomendações que eu tenho para colocar esse hábito em prática? Primeiro, quando eu digo para criar o hábito de tirar uma vez por semana, uma hora para pensar, eu sei que assim é quando a gente está trabalhando e executando normalmente, a gente já pensa bastante, mas não no sentido que eu quero dizer com esse hábito para você criar, porque a gente pensa bastante em relação ao nosso negócio, às atividades que a gente faz, mas não necessariamente nas decisões e estratégias de mais longo prazo. A gente pensa nas coisas menores, de como executar uma tarefa que está na nossa frente. E o problema de entrar nesse modo automático por muito tempo, de só executar o que está na nossa frente o tempo inteiro, é que a gente esquece de dar um, dois ou até 10 passos para trás, ter uma visão de cima do nosso negócio, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa saúde, para aí sim saber e decidir se o que a gente faz hoje está alinhado com esses objetivos de longo prazo. Então, por isso que é muito difícil você, na hora que você está ali trabalhando, tentando executar, tentando resolver aquele problema daquele anúncio, daquela oferta, daquele produto, para conseguir mais clientes ou pacientes ou o que for, é difícil achar as respostas certas. Por isso que eu recomendo que você crie esse hábito. E eu noto que isso faz muita diferença, e até porque não é só na hora que você pensar, ali é mais alimentar o seu cérebro com as informações certas, para depois deixar o seu subconsciente chegar nas respostas. Porque se você parar para pensar, por que as melhores ideias vêm quando, assim, durante o banho, quando você está cozinhando, quando você está caminhando, quando você está no carro viajando, inclusive por isso que eu lembrei desse vídeo, que agora eu tô aqui, o cenário que você vê atrás, inclusive o barulho dos pássaros, é aqui no Kruger Park, na África do Sul. A gente tá fazendo um safari por aqui. E aqui, o que acontece é que para fazer um safari, aquele safari self-drive que eles chamam, você vai com o seu carro, vai ao redor e você vai atrás dos bichos. Hoje a gente conseguiu ver rinoceronte, leão, como é que chama? Búfalo, girafa, elefante e tantos outros. Mas entre encontrar esses animais, tem muito tempo que a gente tá só no carro, com a cabeça ali passando de um lado para o outro, a 50 por hora, que é o limite aqui de velocidade, e nessa hora, se você alimentou o seu cérebro com as informações certas, ele vai estar fervilhando, fazendo conexões novas que você no nível consciente não consegue. Então, o que eu quero dizer com isso? Sabe quando eu falo que nosso cérebro, a gente só usa 20% do potencial dele? Esses 20% é o consciente, 80% é esse subconsciente, que é a parte desde que é responsável por fazer a gente respirar sem a gente precisar pensar, que circula o sangue sem a gente precisar pensar e que faz todo o resto do nosso corpo funcionar sem a gente precisar pensar conscientemente nisso. Então, qual que é a ideia? É criar esse hábito para uma vez por semana, tirar uma hora para pensar conscientemente, ou seja, sentar, e eu recomendo que você faça isso com papel e caneta, é como eu faço, tem diversos estudos que comprovam que tem uma conexão maior do papel e caneta, até porque você consegue escrever mais devagar, e segundo, porque você elimina distrações, que às vezes se você está no laptop, celular ou iPad, você é fácil acessar a internet e se distrair. Então, papel e caneta, eu tenho diversos cadernos que eu já preenchi em avião, em ônibus, em um café qualquer, nessa hora que eu tiro uma hora por semana ou mais para pensar. Então, nessa hora, o seu objetivo não é nem tanto chegar nas respostas em si, porque como eu falei, é melhor você deixar que o subconsciente faça isso. Nessa hora o seu objetivo é só fazer as perguntas certas e coletar as informações certas para depois isso alimentar o seu subconsciente que vai eventualmente chegar na resposta. Você não pode forçar, não é algo que se força. Você tem que deixar ele chegar naturalmente nas respostas certas. Então o que você faz? Você pega ali seu papel e caneta, você programa para sentar e fazer o que você tem que fazer, pensar naquilo lá e começar a fazer perguntas grandes, do tipo: como estão meus negócios? Eu estou feliz com o que eu faço? Eu estou feliz com a minha profissão? Eu estou feliz com a minha saúde? Eu estou feliz com a minha família, com os meus filhos, com os meus amigos? Tem algo que eu posso mudar? Tem uma maneira mais fácil ou mais rápida de conseguir os resultados que eu quero? E comece a pensar a fundo em tudo que você vem fazendo. Muitas vezes eu já me dei conta que algo que eu achava que eu precisava, quando eu coloquei no papel, eu percebi que aquilo era um esforço enorme ou estresse enorme e não dava tanto resultado assim comparado com o que eu queria da minha vida. Então, nesse momento, de novo, o objetivo não é chegar na resposta em si. Às vezes vai acontecer, você vai achar algumas soluções, mas é mais alimentar seu cérebro
conscientemente, com todas as informações que precisa, e depois o que você faz é deixar acontecer. Deixa que o seu subconsciente se vira. Como que a gente faz isso? Como eu falei, na hora que você está ou na academia, tomando banho, no carro, no trânsito, às vezes no mercado, é quando você ocupa o consciente, o seu consciente, o suficiente com alguma atividade que você precisa fazer, por exemplo, dirigir. Depois que você já aprendeu a dirigir, você não precisa conscientemente pensar muito sobre como dirigir. Você vai, sabe onde é que tem que ir, não precisa pensar as ruas nem nada, vai embora. Então nessa hora você ocupa o seu consciente suficiente, que está ali passando a marcha, está ali acelerando, freando, virando o que precisa, enquanto o seu subconsciente começa a trabalhar. Outra hora que acontece muito, e por isso que se recomenda sempre ter papel e caneta do lado da sua cama, durante e após o sono. Porque nessa hora o seu subconsciente ativa muito, e é por isso que muitas ideias, quando você acorda, pum, veio aquela ideia que você estava anos tentando resolver, e agora você alimentou seu cérebro e o seu subconsciente durante a noite fez uma nova conexão de ideias, e isso que é a criatividade, não é inventar coisa, é conectar duas ideias que não tinham sido conectadas de uma maneira diferente, conectou elas e aí, pum, você acorda de manhã com aquele jeito, eu posso fazer assim. Então, esse é que é o objetivo de fazer essa ideia, de criar o hábito de ao menos uma vez por semana, tirar uma hora para pensar. E eu recomendo fazer com papel e caneta, alimentar o seu consciente para que seu subconsciente depois chegue nas respostas certas. Faça isso pelo menos por um mês e comece a notar a diferença. Na minha vida faz e muita, porque a hora que eu desconecto, eu tiro uma hora só pra mim, que ninguém me interrompe e realmente vou a fundo pensando se eu tô feliz, se eu gosto do que eu faço, se tem uma maneira melhor, se eu poderia melhorar o que eu faço e o que eu quero para daqui 1, 2, 5, 10 anos. Eu recomendo que você faça o mesmo. E depois, se você precisar de uma ajuda, digamos, específica na parte de como promover o seu negócio em si, porque no final você vai colocar em prática, aí sim você pode visitar meu site, que vai ter o link aqui abaixo, aqui acima, ou simplesmente brunopsinini.com, e lá deve ter algum conteúdo para ajudar você a como bombar seu negócio através do marketing. Então, essa era a ideia de hoje. Esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.